Olá pessoal, sou Ricardo Mantovani, filósofo, e hoje eu estou aqui para comentar um fenômeno que tem pegado fogo aí nas redes nos últimos tempos, que é esse debate entre defensores do cristianismo e ateus militantes, né? Esse assunto tem povoado todos os grandes podcasts aí, e a bem da verdade, a gente já tem no YouTube há um bom tempo aqui no Brasil alguns ateus militantes que visam atacar a religião, ou como eles dizem, desmistificar, né, o pensamento por via de vários argumentos, muitas vezes muito ruins, né? Então, quer dizer, vou responder aqui por que eu estou aqui, né? Será que o argumento desses ateus militantes vale alguma coisa? Via de regra não vale nada, tá? Só que é um argumento que convence muitas pessoas, né? Pessoas não preparadas, às vezes cristãos não preparados, pessoas que não estão acostumadas a pensar em determinadas coisas, talvez percam a sua fé por ouvir um argumento que no fundo é ruim, né? Então, aqui no Brasil a gente já tem há muito tempo, né, o Pirula, muitos de vocês devem conhecer já há algum tempo, é um biólogo ao que parece muito competente, tem uma carreira acadêmica sólida, mas via de regra, quando ele fala de religião, ele fala muita bobeira, né? E eu tô aqui para mostrar para vocês, comentar brevemente um vídeo que ele fez aí com outro ateu militante também, chama Daniel Gontijo. Se não me engano, Daniel Gontijo é da área da psicologia. O Pirula é biólogo, Daniel Gontijo é da área da psicologia. Não me parece que nenhum dos dois tenham qualquer argumentação forte que deva deixar, de fato, um religioso com dúvidas sobre sua fé. No entanto, como eu disse, alguns de nós talvez podemos cair nesses argumentos, e por isso é importante a defesa da fé, e por isso que é importante que uma pessoa que estuda isso de verdade, né, e não pessoas que vêm de outras áreas que nem tem nada a ver com religião, se pronunciem a respeito disso. Então eu separei aqui alguns trechinhos de um vídeo que eu quero que vocês escutem primeiro, né, e depois eu vou fazer um breve comentário. Então vou soltar aqui, espero que dê para escutar. Isso aqui é interessante. Você dizer, do ponto de vista filosófico, aí vai Tomás de Aquino, sei lá, Santo Agostinho, você dizer que Deus é incriado é uma conclusão lógica que só faz sentido se você tiver a Bíblia como premissa. Para nós que somos ateus, quer dizer, para mim, para você com certeza também, não faz sentido Deus ser incriado. Bom, quer dizer, será que o que o Pirula falou aí é verdade? Só faz sentido em falar em algum ser que não foi criado por outro ser, se eu for cristão, se eu for religioso, né? Só faz sentido eu acreditar que algo não foi criado por outra coisa se eu tiver como premissa a Bíblia, né? Na verdade não, né? Quer dizer, isso daí é um argumento falacioso. Desde o início da filosofia, lá na Grécia, anterior ao cristianismo, né? A filosofia é 500, 600 anos mais velha que o cristianismo. Desde o início, os filósofos, a busca inicial da filosofia, e portanto a busca inicial da ciência também, porque na época a filosofia e ciência era uma coisa só. A primeira pergunta da filosofia e da ciência era o quê? Será que existe alguma coisa eterna por debaixo das mudanças que a gente vê no mundo? Então, quer dizer, você olha para o mundo, é um monte de mudança, né? E a primeira mente científica do Ocidente, as primeiras mentes científicas do Ocidente perguntavam o quê? Tá, tudo isso daqui está mudando, mas será que não tem algo eterno e imutável por debaixo disso tudo? Então, Pirula, não foi Santo Agostinho, não foi São Tomás de Aquino que inventaram esse tipo de resposta, né? Quer dizer, só porque eles estão com a Bíblia embaixo do braço, só porque eles são crentes, né? É que eles estão partindo do pressuposto que não existe nada eterno. Não, né? Você como cientista deveria saber que, de fato, a ciência começou historicamente nessa busca de algo que fosse eterno e imutável, né? Então, desde o início da filosofia, todo filósofo sério se perguntou a respeito disso. Então, não é porque eu sou crente, não é porque eu tenho como premissa a Bíblia, e não é porque Agostinho tinha por premissa a Bíblia, nem porque Tomás tinha por premissa a Bíblia, que eles falavam de algo incriado, ou seja, algo que fosse eterno, que não tivesse sido criado por outra coisa, né? Sempre
a filosofia fez isso e sempre o raciocínio científico, pelo menos dos primeiros séculos do pensamento ocidental, também fez isso, né? Então aqui já está a primeira falácia. Não é coisa de cristão acreditar que existe algo eterno e imutável. Depois ele continua aqui, né? Se Deus existe, o que veio atrás dele? Porque quem disse que esse Deus é o Deus último? Esse é o tipo de confusão, né, que uma pessoa que não está séria no debate costuma fazer. Ele está misturando duas questões, né? Quando você discute esse tema a sério, com ordem, o que você precisa discutir primeiro? Deus existe ou não? Essa é uma pergunta. Agora, qual Deus existe é uma outra pergunta. A gente faz isso num segundo momento, né? Então, quer dizer, isso é uma estratégia para tentar desmontar o oponente. Então, você faz um monte de perguntas de uma vez, né? Então, a gente nem resolveu em tese, nem provou ainda que Deus existe, você já está perguntando uma outra coisa, né? Que religião que é verdadeira? Isso é uma estratégia que você conhece muito bem. Você sabe que a gente faz várias perguntas, né, para tentar sufocar quem está tentando responder, porque é muito mais fácil perguntar do que responder. Mas isso é só uma estratégia de debate, não tem nada a ver com a verdade, certo? Vamos ver. Você tem tantas ideias politeístas anteriores, por exemplo, que você tem um Deus que criou outros deuses, né? Não sei se na Índia... Isso é parcialmente mentira, porque boa parte das religiões politeístas, elas sim lidam com vários deuses, mas via de regra, todos esses deuses remetem a um deus primordial, né? Acontece na Índia, por exemplo. Eles têm vários deuses, mas tem um deus primordial que origina os outros, né? Então, não é bem verdade, também é uma informação errada do ponto de vista histórico. Os politeísmos não necessariamente lidam com a ideia de que não há um Deus primeiro, né? Ou, posto de outro modo, até os politeístas que acreditam que existem vários deuses, acreditam que existe um Deus primeiro, eterno e imutável. Ou seja, a filosofia sempre falou isso, a ciência falou isso em todo o seu início na Grécia, né? E mesmo as religiões politeístas falam isso. Assim, mas eu sei que sei lá, na Roma Antiga era, na Grécia Antiga era, tem deuses que criaram outros deuses, você tem os titãs que criaram os deuses, que depois tem os filhos, depois tem os netos. Que história é essa de Deus ser um incriado? Para nós que somos... Nessas religiões, como eu disse, sim, tem deuses que são incriados, até nessas religiões. Deus não faz sentido. É um malabarismo intelectual para poder resolver o problemão que eles criaram. Tá certo. Eu acho interessante, porque... Problemão. Sabe qual é o problema, gente? E aqui, quer dizer, eu mostro toda a superficialidade do pensamento desse pessoal. Vocês viram qual que é o problema nesse trecho do vídeo para eles? O problema tá que nós cristãos somos muito burros em considerar que existe um ser que não foi criado por outro ser, né? Então, a gente é muito burro ao imaginar que existe um ser incriado. Só que pensa o seguinte, né? Os ateus, como por exemplo os dois aqui em questão, eles não podem negar que o universo existe, certo? Ninguém em sã consciência vai negar que o universo existe, certo? Só que tem duas respostas, né? Ou o universo foi criado por um outro ser, no caso Deus, que é o que os cristãos acreditam, nós cristãos acreditamos nisso, ou o universo não foi criado por outro ser e, portanto, ele mesmo é eterno. Portanto, a ideia de um ser incriado, ela não tem nada de religiosa. A ideia de um ser incriado é uma exigência da lógica, certo? Se o universo não foi criado por Deus, como os ateus pressupõem, o próprio universo é incriado, ele existe desde sempre, certo? Porque ele não... Se não existe Deus, o universo não pode ter vindo do nada, porque o nada não faz nada, certo? Né? A gente não pode exigir que o nada crie um universo. Então, se Deus não existe, a única opção possível é que o universo é incriado, né? Só que, no entanto, eles consideram que essa é uma ideia boba de cristão, né? De religioso que não pensa direito, né? Como o Gontijo diz aí, né? Isso daí é um problema que a gente acabou desenvolvendo, né? Um malabarismo intelectual. Tá certo, tá certo. Você não acabou de notar que você também acredita em algo incriado. A diferença é que eu acredito que Deus é incriado e você acredita que o universo é incriado, né?
Só que é lógico, eu acho que algo é incriado porque eu sou cristão, né? Ou seja, você não analisou as suas ideias um minuto sequer, senão você não falava essa bobeira, né? Mais uma vez, você não tem obrigação nenhuma de entender dessas coisas. Sabe qual é o grande problema aqui? É que você está fora da sua área. O Pirula está falando de coisas que ele não estuda, ele estuda biologia, ele é um paleontólogo, né? O Gontijo aí, pelo que eu entendi, era um psicólogo. O que vocês estão falando de Deus, de lógica, de metafísica, de história da filosofia, né? Só que o que acontece? Por que essas pessoas, por que dão ouvido para essas pessoas? Porque elas têm autoridade num campo específico do saber. Só que eles pegam de empréstimo essa autoridade que eles têm num outro campo do saber e trazem para cá. Então o que as pessoas pensam? O que um adolescente vendo esse vídeo pensa? Poxa, se o Pirula ele é tão sábio, é tão sabido na paleontologia, é lógico que o que ele está falando sobre religião é verdade. Mas não, né? Quer dizer, se eu, que sou filósofo, estudo filosofia diariamente há 20 anos, tudo bem, isso me faz uma autoridade em filosofia? Certamente. Mas eu posso vir aqui, depois de ler só 1, 2 livrinhos e dar uma aula de biologia para vocês? Não. Eu posso vir aqui e depois de ler 1, 2 livrinhos e dar uma aula de psicologia para vocês? Também não, né? Porque ler 1 ou 2 livrinhos a respeito de uma área, pensar 2 minutos a respeito de uma coisa, não te faz autoridade nessa coisa, né? Só que eles não notam isso, porque a soberba é tão grande, porque na verdade eles partem do pressuposto que cristão é tudo idiota. No fundo é isso, não tá falado, mas no sorrisinho de canto de boca que você vê na cara deles o tempo inteiro, é isso que está pressuposto, né? Então, ora, eles pagam, né, de respeitar a gente, mas no fundo eles desprezam todos religiosos. No fundo me parece que é isso, certo? E vamos ver, bom, mas o Pirula, pelo jeito, ele não aceita essa crítica que eu acabei de fazer aqui, né? Eu vou pegar, acender o computador aqui. Vamos ver quais são as credenciais para ele falar que ele sabe do que ele está falando e que ele precisa ser escutado a respeito disso. Vamos ver qual que é o currículo dele. Vamos lá, Pirula, fala aí. Porque eu estou falando de ateísmo, sei lá, desde 2011, já vai fazer 12 anos na internet. Ele fala há 12 anos na internet. Esse é o currículo dele a respeito de ateísmo, né? Então veja, imagine o seguinte, imagine se eu falasse de 12 anos a respeito de biologia na internet. Será que ele ia me considerar uma autoridade no assunto? Porque eu falo há 12 anos de biologia na internet? Certamente não, né, Pirula? Com certeza não. O mesmo serve para o psicólogo aí. Mas olha que curioso. Aí ele vem arrotar aqui, né, a autoridade, porque afinal de contas ele fala disso há 12 anos na internet. E não é, e veja bem, hein, olha aqui, ó. E antes disso, eu falava disso no Orkut. Agora sim, ele falava disso no Orkut. Vocês estão vendo, gente? Vocês cristãos que estão me escutando aí, talvez você nem seja cristão e esteja me escutando, porque é importante estudar e dar ouvido para a pessoa que estudou aquilo, né? Não simplesmente você, o cara é bom naquilo, então certamente ele sabe disso daqui, né? Eu estou falando aqui a respeito de um assunto que eu estudo há 20 anos. E meu currículo não é porque eu discuto isso com pessoa maluca no Orkut, não sei desde que ano, né? Eu espero que vocês passem esse vídeo adiante, entendam o que eu falei. Por favor, comentem abaixo aí o que vocês acham. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, por favor, peçam. E quem sabe, se o vídeo chegar até eles, quem sabe eles têm alguma coisa para falar. Eu duvido muito. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.